Vou pôr aqui notas compartilhadas, porque aí fica acessível também a todo mundo. Isso porque eu e o João fizemos treinamento para fazer compartilhamento e eu não consigo. Pronto. João, eu só tirei o cabeçalho, tá? Tá. Deu problema aqui, tá um pouquinho só. Vamos de novo. Começou aqui no preâmbulo. Entrou aí? Compartilhou? Olha, eu ainda não consigo ver. Mas apareceu para vocês? Eu coloquei no notas compartilhadas, mas eu não estou vendo de sua apresentação. Bom. Não. Eu pus aqui para compartilhar. João, ó, entra ali em notas compartilhadas que eu já copiei o seu parecer. Ah, agora tá entrando, hein? Entrou? Entrou. Então tá bom. Então eu vou fazer a leitura, então. Referência ao projeto de lei complementar 47. Só um minutinho, 2023. Oi? A gente está vendo sua tela, mas a gente não consegue ver o texto, tá? Ai, meu Deus. Faz o seguinte, entra em notas compartilhadas ali à esquerda da sua tela e faz a leitura por ali. Talvez ele esteja usando duas telas e compartilhou a tela que ele está vendo a reunião. Se inverter, eu acho que a gente vai ver o texto, se ele colocar uma tela na outra. Apareceu agora ou não? Não. A gente ainda está com sua tela principal. A tela que aí só está aqui, não está o texto, o meu texto todo, né? Tá, o seu texto todo, eu copiei. Então aí o pessoal pode acompanhar por aí? Pode. É melhor você compartilhar então a tela, João. Só interrompe o seu compartilhamento. Pronto, pode seguir. Tá, então projeto de lei complementar número 47 de 2023, o autor é o vereador Paulo Gaspar, eu sou o relator João Verde, parecer favorável com ressalvas. O preâmbulo altera a lei complementar número 312 de 15 de outubro de 2021, que disciplina empreendimento habitacional de interesse social, ex-Coab e empreendimento habitacional de mercado popular, PHP, MP, Coab e dá outras providências. Eu não sei se eu preciso ler o projeto de lei dele. Não precisa, pode ir direto às considerações do parecer. Então tá bom. Aí tá no texto, acho que todo mundo recebeu o texto, né? A Célia mandou à tarde. Tá? Então, considerando que a Lei Complementar 312/2021 do ex-Coab, empreendimento habitacional de interesse social, e EHMP, Coab, empreendimento habitacional do mercado popular, trouxe um grande avanço na política habitacional para Campinas, disciplinando a parceria do poder público através da Coab e a iniciativa privada, propiciando um aumento considerável da oferta de habitações sociais na cidade. Mostra, por outro lado, que a lei, nestes praticamente 2 anos de existência, precisa ser aprimorada e melhorada, para que haja mais agilidade e faça com que a Coab possa cumprir melhor sua missão de política habitacional e social. Hoje, da forma como está regido pela legislação, a Coab Campinas recebe contrapartidas sociais doadas, na forma de unidades acabadas ou lotes urbanizados, que não estão sendo destinadas às pessoas mais necessitadas, cadastradas no sistema SIM, por diversas razões, seja pelos valores de oferta destes imóveis acima da condição financeira da maioria dos cadastrados, mas principalmente pelo problema na demora na concretização das obras, na entrega e no recebimento destes imóveis à Coab. A burocracia existente desde o processo de recebimento até a concretização das vendas aos possíveis interessados é muito morosa e a consequente compensação financeira à Coab demora demais a concretizar-se, o que prejudica o funcionamento
e a solução da destinação dos recursos para fins de habitação social, além de trazer um trabalho enorme na administração deste processo. Se a Coab passar a receber esses recursos de forma de pecúnia, isto trará uma agilidade e efetividade muito grande ao desempenho do seu trabalho social. Lembro que a oferta de imóveis ao cadastro do SIM também se dá no momento que a listagem de interessados é liberada aos empreendedores parceiros, que procuram esses interessados e muito têm adquirido os imóveis oferecidos. O que tem havido é ainda uma lembrança de outros tempos em que a Coab promovia o lançamento de grandes conjuntos e fazia sorteios para a destinação dos interessados cadastrados. Hoje os tempos são outros e o governo federal tirou, entre aspas, a atribuição à Coab até para viabilizar uma política própria do Minha Casa Minha Vida. Somente não concordamos com a destinação dos recursos desta pecúnia pelo proposto neste PLC ao Fundap, Fundo Municipal de Apoio à População de Subhabitação Urbana, pois este fundo é diretamente vinculado à Secretaria de Habitação e não à Coab Campinas. Isto provocaria uma outra burocracia para que esses recursos chegassem até a Coab, para que ela possa fazer uso destes de acordo com a sua obrigação social, até pela forma como o fundo foi instituído e ela legalmente destinado. Hoje, quando findo o processo de venda dos imóveis que foram recebidos nas contrapartidas, os recursos ficam em sua integridade no caixa da Coab. Portanto, não há vantagem para a Coab deixar de receber as contrapartidas como unidades acabadas ou lotes urbanizados substituídos por pecúnia como prevê este PLC, que teria uma destinação fora de sua alçada, ao contrário de trazer agilidade na destinação dos recursos. Somente mudaria o processo para que a Coab passasse a contar com esses recursos, o que, na nossa opinião, não é solução ou vantagem nenhuma e perderia a justificativa da criação deste projeto de lei. Conclusão: nosso parecer é favorável ao PLC por fazer a proposta de recebimento das contrapartidas como pecúnia, em substituição ao recebimento das unidades acabadas e ou lotes urbanizados. Mas fazemos a ressalva para que 100% dos recursos sejam destinados à Coab Campinas, ao invés de serem em 90% destinados ao Fundap. Eu assino como relator 8 de agosto de 2023. Obrigado, João. Parabéns. Eu só queria salientar que eu conversei com a Alessandra, lá, que é arquiteta lá na Coab, e ela me falou justamente isso. E hoje, se eles conseguirem fazer a venda dos imóveis, o dinheiro vai todo destinado à Coab. E se esses recursos forem destinados ao fundo, eles vão ter que ter um projeto pronto de como vai ser utilizado, ou aquele dinheiro vai ficar guardado no fundo para se houver alguma emergência, ou alguma inundação, ou alguma necessidade de construir construções aí muito rapidamente por causa de uma emergência. Então, não passa da maneira como o PLC foi feito, embora o vereador tenha tido muito boa intenção, acabou arrumando um outro problema para a Coab. O que está acontecendo hoje em dia, explicando melhor? A Coab faz o contrato com a empresa pega a lista da Coab, oferece para o pessoal da lista, do SIM. Alguns compram, outros não, porque muita gente ainda tem aquela mentalidade que acha que a Coab vai fazer mais barato, que a Coab vai fazer o conjunto, que vai ter sorteio, etc. E às vezes não aceita comprar da construtora. E na verdade, se comprar da construtora ou comprar o Minha Casa Minha Vida,
Por exemplo, uma faixa 1 vai comprar pelo mesmo preço, é o preço que está sendo ofertado pelo valor da Caixa, pelo Minha Casa Minha Vida. Então, a pessoa acha que vai ter vantagem de ficar aguardando e não tem vantagem nenhuma. Por outro lado, os imóveis que a Coab está começando a receber, eles ficam um pouco mais baixos do que o valor de mercado, porque a empresa parceira, ela passa para a Coab não pelo preço que ela está vendendo, mas pelo preço de produção dela do imóvel. Então, há uma diferença no valor. E a Coab tem toda uma burocracia para fiscalizar esse imóvel, receber as chaves, passar a matrícula por nome da Coab, depois fazer a oferta para o pessoal da lista da Coab. Depois as pessoas interessadas vão ter vai ter uma análise de renda, de número de filhos, de se a pessoa mora numa situação crítica, que precisa mais da habitação do que outra. Então, há uma demora muito grande para a Coab conseguir vender e conseguir ter esse recurso em caixa para poder fazer as outras destinações dela e até propor outros imóveis e sobradinhos, etc., como está fazendo. E aquela questão também dos núcleos que eles fizeram, né? Aquelas habitações de 15 metros lá, Embriões. Os embriões, exatamente. Obrigado, eu não estava lembrando. O tic-teco não estava funcionando aqui. Então, eu acho que vai funcionar a questão da pecúnia, que eu acho que é muito prático, que aí a Coab já receberia o dinheiro muito mais rápido, né? E teria esse dinheiro na mão. Eu tentei descobrir hoje, mandei até o recado para a Alessandra, mas ela estava com problema de saúde, ela não estava na Coab, não pôde ver, ela passou até para a diretoria dela, que eu queria ver se eles conseguiam passar para a gente. Eles estão hoje, mais ou menos, entre projetos aprovados e construções que estão sendo feitas, algumas já foram entregues, outras estão para ser entregues, em torno de 4 mil habitações, fora projetos que estão entrando, projetos já aprovados, ou que já estão em construção, ou que já foram até entregues. Então, nesses 4 anos, praticamente, de lei, que é a primeira lei de 2017, 4 mil habitações sendo oferecidas em Campinas. Claro, são várias faixas, não é tudo faixa 1, tem faixa 1, faixa 2, faixa 3, né, e o mercado popular. Mas está sendo oferecida, e cada habitação, às vezes, que é oferecida, teoricamente está liberando outra habitação, e está também trazendo emprego, está trazendo postos, etc, para a cidade. Então, e eles agora estão começando a receber esses imóveis. Eles estão com 13 imóveis na mão deles para fazer a venda. 6 já estão sendo ofertados e outros 5 vão ser ofertados dentro de mais um mês e meio, coisa desse tipo, tá? Então, isso vai acontecer quanto mais oferta e parcerias forem feitas, mais imóveis eles vão ter para ofertar, não só os que os parceiros estão fazendo, mas os imóveis também que eles possam vender ou que eles possam fazer ou refazer pelo dinheiro que eles recebam em pecúnia. É isso, desculpem aí usar tanto tempo, obrigado, estou à disposição aí para qualquer dúvida. Obrigado, viu, João? Vou fazer uma observação sobre, inclusive, o parecer. Na legislação, quando se faz a penhora de execução, está ali estabelecida a prioridade. A prioridade sempre é pecúnia, né? Então, a imobilização nunca é bem-vinda para uso de um patrimônio. Quando o loteamento vai sair, hoje já é autorizado caucionar, né, o loteamento a favor da prefeitura também com valores, né? Esse é o mais interessante para o poder público e não poderia ser diferente em relação também a Coab, né, que ela que vai gerenciar esse valor e ela que deve gerenciar mesmo. É muito melhor ela ter dinheiro, ainda que fosse um valor menor, etc., né, mas ela está já líquido ali para fazer os investimentos do que ter que gerenciar ali a doação. Então, parabéns também pelo parecer, né, que faz
esse trabalho ali, Posso fazer uma outra observação que eu acabei me esquecendo? O vereador colocou na justificativa do projeto de lei que os imóveis estão sendo vendidos caros, a preço do mercado praticamente. E eu perguntei isso a Alessandra, ela me explicou o seguinte: a Coab não pode vender os imóveis por um valor abaixo do que eles receberam. Não porque ele inviabiliza o negócio do empreendedor, não né? Pode, por lei. Não, se eles receberem um imóvel por 110 mil, eles não podem vender por 100 mil. Eles têm que vender ou por 110 ou por um pouco a mais, mas eles estão vendendo pelo valor que eles estão recebendo. Né? Claro, se tivessem outros imóveis que eles mesmos fossem construir, talvez eles vendessem por um pouco mais em conta. Mas não é o caso. Então, talvez o dinheiro, eles recebendo em pecúnia, isso favorece até para eles comprarem outros imóveis mais baratos ou para eles construírem outros imóveis mais baratos para fornecer para o pessoal da lista da Coab. Tá? Obrigado. Desculpa, eu esqueci de falar sobre isso. Seguindo aqui a ordem das pessoas que colocaram no bate-papo, o Alan, depois o Elton e aí o Musetti, tá bom? Vamos lá. Boa noite. Quero parabenizar o João, ele foi muito assertivo e muito doutrinador aí no parecer, muito bom, muito bem escrito. Mas eu queria fazer só uma ressalvazinha sobre o Fundap. A sensação que dá pela leitura do João é que o Fundap é um fundo burocrático que atrapalha o desenvolvimento, etc. Quando, de fato, eu faço parte do Fundap já há 5 anos, e o Fundap, o A do Fundap, João, é de amparo, se eu não me engano, tá? Depois talvez tenha que justificar lá no parecer, arrumar no parecer, ou você está certo e eu errado, pode ser também, tá? Esse amparo que o Fundap dá às famílias em situação de subhabitação ou desprovidas de habitação, ele é fundamental e ele tem um ciclo de funcionamento muito razoável. Então, ao invés de zerar a cota Fundap e deixar tudo para a Coab, que é uma empresa, tem o governo na empresa, mas é uma empresa como outra qualquer, eu acho que parte desse fundo deveria sim ficar no Fundap, que realmente atende àqueles que ainda estão em situação de subhabitação e de condição de não habitação, tá? Pode ser 10% do Fundap, 20%, 50%, esse número é cabalístico, né? Mas eu acho que o Fundap merece sim um reforço de caixa, porque o trabalho que ele faz é fundamental, principalmente quando a gente tem os desastres naturais, as grandes chuvas, os grandes deslizamentos de terra, acidentes geográficos, etc. O Fundap está sempre pronto a agir e ele tem contribuído muito com essa situação em Campinas. É isso. Posso responder? Perfeito, agora. Então, vamos deixar o pessoal falar, depois a gente centraliza. Pode ser, João? Tá, pode ser. O Elton? Bom, a minha dúvida, na verdade eu não tenho convicção, eu tenho dúvida, é assim, tudo que material vira financeiro, na mão do governo vira pó. Tudo que é palpável e se transforma em capital vai para um buraco negro. Então, por exemplo, se a Coab hoje tem praticamente, como o João falou, 4 mil imóveis, ou seja, 80 imóveis para serem recebidos, eu acho que eles têm que ter uma função social, eles têm que socorrer pessoal de enchente, aluguel social, moradores de rua, e tem uma porção de atividades para ser feitas nesses imóveis. Ah, mas o imóvel é muito caro para esse tipo de gente. Tá bom, abre-se uma lacuna da permuta, por exemplo. Eu posso pegar um imóvel, que talvez tenha uma valorização, e trocar por 2 imóveis num outro empreendimento. Mas permuta e nunca transformar isso num capital. E a hora que subir a capital, no meio dos políticos, no meio da administração pública, eu tenho certeza que subirá pó. Como o Alan falou, na hora de uma enchente, que eu tenho que dar o aluguel social para 100 famílias, eu não vou ter esse capital, ou esse capital vai cair no fundo perdido da prefeitura, e ele não vai ser usado pelo Fundap. E o Fundap não vai ter esse recurso. Então, assim, a minha preocupação de aprovar um projeto que faz com que as permutas sejam transformadas em capital
ela perde a função social. Isso, assim, estou falando sem tanto enraizamento profundo. Talvez o Alain, o Zete, o próprio João possa me corrigir. Mas eu acho que é um projeto extremamente perigoso. Eu acho que a prefeitura tem que ter essas habitações sociais para socorrer problemas sociais. E se ela acha que um ou outro imóvel está com mais valia ou que está no ambiente errado e que ele não atende essa questão, ela faça permutas de um imóvel por dois ou alguma coisa desse tipo, mas ela mantém o mesmo padrão de atendimento social. Porque o maior problema de Campinas hoje é isso, deu uma enchente, povos ribeirinhos, povos que estão em áreas degradadas, povos que têm que ser locomovidos. Quando chega na hora de atender, vem o tal do aluguel social, que é dinheiro. Se eu tenho um imóvel, eu não preciso do aluguel social, eu ponho essas pessoas nos imóveis. Então, assim, o que eu entendo do projeto original, a Coab ter essa possibilidade de ter um coeficiente de aproveitamento maior, de fazer uma exigência de contrapartida, de colocar os empresários numa régua de 2% do seu empreendimento transformado em atividade social, eu acho que é exatamente pela atividade social. E quando isso vira um fundo, eu particularmente, um fundo de governo, qualquer governo, não é esse, não é outro, qualquer outro, é um buraco negro. Então, assim, mesmo o João tendo feito uma análise muito boa e sendo favorável ao projeto, mas eu sou contrário. Musete? Oi, acabei fazendo umas observações por escrito aí, mas 4.000 imóveis, se forem direcionados à locação social, já que é patrimônio da Coab, vai pagar taxas equatoriais, que se paga, muito mais gestão de SUDEP, muito que seja da todo mundo. Né? Eu acho que são 4.000 gerados, né? Não é 4.000 da Coab, né? Então, são quantos vão para a Coab? Da Coab só 80. Só 80. 80 é bastante imóvel para... A gente está fazendo um casinho com 4 quartos, já está dando o que falar. Imagina ter 80 apartamentos, você faz inclusão social, se gerencia isso daí, você fatura R$100, 80 apartamentos, putz, você joga para um fundo, isso dá um suporte. A Coab não precisa ter lucro, não precisa vender, não precisa gerir. Essa lei da Coab sempre me irritou muito, porque uma vez o presidente da Coab foi falar que ele estava tirando um percentual, uns 2%, 3% para faturar. Política pública de habitação social é essa que quer faturar. Então, o Elton concorda com o que ele falou, isso tem que direcionar para uma política, não é só quantitativo, tem que ser qualitativo, você, nos empreendimentos, alguns apartamentos serem cedidos para locação social, a vizinhança acaba acolhendo esse pessoal, porque tem um norte aí, uma luz no fim do túnel que vai ter em rota de colisão para discutir uma política pública mais séria, né? A destinação dessas unidades aí, elas podem ser revistas também, sim. Perfeito. Ô, João, antes de passar para a palavra de volta, eu só vou comentar sobre a necessidade de pagar condomínios, porque essas unidades da Coab são responsáveis também por condomínios, né? No caso de estarem localizados em condomínios. Então, essa é uma coisa que precisa ser só verificada. Pode falar, João. É o seguinte, primeiro eu quero dizer que eu acompanho já há bastante tempo o trabalho da Coab e eles fazem um trabalho realmente estupendo. Então, por mais dinheiro que eles tenham, não é suficiente para todo o trabalho que eles fazem, principalmente com relação à regularização fundiária e a apoio às favelas e à requalificação das habitações. Eles, inclusive, têm muitos funcionários da Coab que estão indo de final de semana visitar as construções, visitar o que está sendo feito. Eles mesmos têm feito vaquinha, comprando material em demolidora para conseguir comprar uma privada, comprar uma porta, comprar uma janela, para ajudar a melhorar essas habitações nessas comunidades, nessas favelas.
Já há bastante tempo que a gente conversa e a gente sabe o trabalho que eles têm feito, inclusive com alunos, com estagiários de vários cursos de várias universidades aqui em Campinas. Então, eles precisam de dinheiro, eles precisam de apoio, e muita coisa os próprios funcionários tiram do bolso para poder viabilizar. As 4.000 unidades são 4.000 unidades que estão ou em aprovação, ou já aprovadas, ou em obras, ou para ser entregues. Quer dizer, demora 2 anos, 2 anos e meio para sair de um projeto e chegar uma obra finalizada. Depois a entrega do apartamento para a Coab, mais alguns meses para eles receberem esse apartamento, terem esse apartamento em condições de fazerem a venda. Porque fazer entrega direta para a pessoa não é uma entrega direta, não é um apartamento dado, é um apartamento sempre vendido, a pessoa vai pagar a prestação da mesma maneira que paga uma prestação do Minha Casa Minha Vida. Agora, tem subsídio, tem 30% de subsídio, tem uma entrada que também pode ser dividida, sabe? Tem muita coisa que é diferente da pessoa comprar da construtora direto, né? Agora, a pessoa vai ter que passar por um cadastro, vai ter que passar por uma aprovação, vai ter que provar que tem condições de pagar. Agora, com relação ao que... Então, desses 4.000 imóveis que estão aí para os próximos 3 anos serem entregues, isso dá alguma coisa em torno de 80 a 90 imóveis, porque dependendo do tipo da construção, a porcentagem é maior, a porcentagem é menor. Então, dá mais ou menos aí em torno de 80 a 90 imóveis que eles vão receber. Mas isso em 3 anos. Não é uma coisa, 80 imóveis, semana que vem vai estar na mão deles. Há um processo. Né? Então, essa coisa tem que andar. E com relação à questão do fundo, o Fundap, ele já tem recursos que vêm da prefeitura, que vêm do orçamento da prefeitura. E aquele dinheiro ficando destinado lá, claro, é importante ter um dinheiro guardado, destinado para uma emergência. Mas muitas vezes quem socorre a emergência é a própria Caixa da Coab. Porque o dinheiro do Fundap tem que ter um projeto que vai sair, que vai usar. Também tem um tempo, não é um dinheiro que está lá, deu a emergência, na semana seguinte, esse dinheiro está disponibilizado. Também não é essa. E a Coab, às vezes, acaba socorrendo. Ou, às vezes, outros recursos que vêm de outras caixas da prefeitura, etc. Tá? E com relação ao que o Ronaldo falou com relação ao condomínio, às vezes o que essas pessoas vão pagar de aluguel por um apartamento, o que eles pagam de aluguel por um imóvel, por um apartamento, ou às vezes já estão num apartamento que pagam um condomínio, essa prestação é menor do que a grande maioria é menor do que o valor dos aluguéis do mercado. E às vezes você pagando um aluguel, pagando uma prestação menor, você também sobra mais recursos para você poder arcar com o condomínio. Né? E também são conjuntos grandes, prédios grandes, que o valor do condomínio também é um valor menor, né? Um valor mais fácil de ser pago. É isso, não sei se eu respondi todo mundo, mas... Perfeito. Vou deixar aqui o Elton pedir a palavra, e depois a gente já vai para a votação. A gente precisa abrir o espaço depois para a questão da Lei 208, né? Então, vou pedir só para o Elton. Na verdade, o João confirma a minha preocupação. Não só a Coab, o INA, uma porção de coisas dentro da prefeitura são deficitárias, estão na planilha orçamentária, precisam de recursos infindáveis, precisam de verbas infindáveis, e a gente sabe disso. Todo ano tem que se discute as planilhas orçamentárias, e a gente sabe que cada departamento tem o seu déficit, tem o seu custo, tem a sua operacionalidade. Já se falou há muitos anos atrás de fechar a Coab, que era deficitária. A Secretaria da Educação é deficitária. Então, assim, quando a gente transforma todas essas contrapartidas em fundo, a tendência é virar pó. Pelo menos essa é a experiência nas últimas décadas, não só em Campinas, em todos os setores públicos. E esse dinheiro não vai ser canalizado como se tem a intenção original de fazer isso para o uso de assistência social.
Quando a gente fala em 4 mil unidades, nós estamos falando em 10% do déficit de Campinas. O projeto da Coab é atingir 40 mil. É atingir uma necessidade habitacional da cidade. Então, nós não podemos olhar o problema momentâneo. Nós estamos falando de 80 unidades. Mas nós estamos falando de 8 mil unidades ao longo do tempo. Ou seja, eu resolvo todo o problema habitacional da cidade. Agora, a hora que eu transformo isso numa moeda, acabou. Vai virar pó. Daqui 10 anos, 20 anos ou 40 anos, quando eu atingir o índice necessário da habitação popular, porque hoje os incentivos são muito grandes e a tendência é eu chegar a essas 40 mil unidades, eu vou atingir o problema da necessidade habitacional, mas não vou ter o retorno que a prefeitura precisa. Então, assim, talvez o que o Ronaldo colocou é uma chave legal, um projeto de lei que isenta esses imóveis sociais do condomínio. Perfeito, é 2% das unidades que não vão pagar condomínio. E vai ser rateado com os demais moradores. Perfeito. Eu acho muito mais ético isso do que a gente falar que vai ter que vender o imóvel porque tem que pagar condomínio. Então, assim, me preocupa muito todo projeto de lei que transforma projeto social em dinheiro. Vira pó. E a realidade disso é o que o João acabou de falar. A Coab é deficitária, não é de hoje, é de muitos e muitos anos. E vai continuar sendo deficitária. Ô, Ronaldo, posso responder? Pode, responda. E aí a gente vai para a votação. A Coab, ela é uma empresa. Mas a gente não tem que ver a Coab como uma empresa que tem que ficar dando lucro. Ela tem que responder a sua questão social. Sabe, ela não está aí para dar lucro. Claro, o ideal é que ela não tenha prejuízo. Mas ela tem que oferecer. Adianta ela ficar dando lucro e não trazer nenhuma unidade para a cidade? Agora, a gente tem que falar o seguinte, 80 unidades, mas dos 4 mil que estão sendo ofertados, tem muita gente da lista da Coab que está comprando esses apartamentos. Então, tem aqueles 80 que vão entrar, mas uma boa parcela dos 4 mil que eu queria saber hoje para poder dizer para vocês, eu não tive essa informação. Pode ser que eles me passem nos próximos dias. Agora, a Coab ficou 15 anos sem oferecer nenhum imóvel em Campinas. Arrumou um projeto de lei, uma lei para dar condições para a iniciativa privada oferecer, porque ela mesma não pode mais, o Minha Casa Minha Vida tirou essa habilitação da Coab. Foi para o governo federal. E aí a gente fica dependendo do governo federal ou do governo estadual, com a Casa Paulista. Bom, eles inventaram uma maneira de fazer. Não é uma maneira para trazer recurso para a Coab, é uma maneira de fazer com que tenha oferta de habitação na cidade. É totalmente diferente, gente. E a Coab não está aí para dar lucro. Se alguém falar assim, ela é deficitária, fecha a Coab, pelo amor de Deus. Não é por aí. É que nem melhor falar, o Hospital Ouro Verde não dá lucro. O hospital não dá lucro. Vamos fechar o hospital.